Saudações, candidatos a UEM, ICISA, UP e as demais instituições. Bem-vindo ao canal Clube dos Admitidos. Estamos aqui para resolver ou terminar a resolução do exame de Biologia 1 2022. Na última resolução terminamos no número 20 e hoje vamos começar do número 21 até número 40. Vamos ao que mais interessa. 21. O solo contido num vaso onde cresce uma planta ornamental que produz flores foi regado com água misturada com um corante. Depois de algum tempo, as flores apresentavam sinais do corante adicionado. Isto demonstra que ocorreu o processo de respiração. Respiração não tem nada a ver com isso. Fotossíntese. Fotossíntese tem a ver com energia luminosa, umidade. Diferenciação. Diferenciação é o ato de multiplicação celular. Crescimento não tem a ver com isso. A alternativa correta é absorção. A planta absorveu aquele corante, razão pela qual as flores mostravam que aquela cor do corante. Número 22. A fotossíntese liberta para a atmosfera. A alternativa correta é a oxigênio oriundo da água, ou seja, o oxigênio que vem da água, né? Porque é onde há na fotossíntese, na fase fotoquímica, a fotólise da água, ou seja, quebra da água, que vai resultar na formação de oxigênio e hidrogênios que são usados nas cadeias transportadoras da fotossíntese. Então, 22, a alternativa correta é A. 23. Durante o processo da fotossíntese, a ação da luz sobre a clorofila liberta eletrões que são capturados por uma cadeia transportadora. É o que eu falei na questão passada. Durante esse processo de transporte ocorre, número 23, a alternativa correta é B. Ocorre a transferência de eletrões entre moléculas organizadas em ordem decrescente de energia. Quando se elimina a gema apical de uma laranjeira, geralmente a alternativa correta aqui é P. Desenvolve as gemas laterais e ramificam-se. Às vezes temos notado lá nas nossas casas que os pais costumam podar laranjeiras. Isso acontece também no feijoeiro. Quando você tira a gema apical, geralmente o feijoeiro desenvolve-se com mais rapidez. Esse fenômeno faz com que as gemas laterais saiam do estado de dormência, dando origem aos novos ramos, flores e frutos. Número 25. Uma diferença básica entre plantas e animais é a capacidade que as plantas possuem para. A alternativa correta 25 é B. Fixar o dióxido de carbono para produzir a glicose. Razão pela qual que se diz que as plantas são autotróficas, produzem o seu próprio alimento. Isso pelo processo da fotossíntese, que culmina com a formação da glicose. 26. As trocas gasosas ao nível das folhas ocorrem através de numerosas aberturas epidérmicas denominadas. Essas aberturas, meus queridos, estamos a falar de estomas. Estomas são essas aberturas que encontramos nelas os cloroplastos. Os cloroplastos, esses são relacionados com a transpiração, as trocas gasosas. 26, a alternativa correta é C. 27.
O processo de fotossíntese ocorre em duas etapas: a fotoquímica, ou fase clara, e a química, ou fase escura. Na primeira etapa, ou fase, não acontece Devemos saber isso. O que não acontece? Na primeira fase, não acontece a utilização de dióxido de carbono, meus queridos. Isso de utilização de dióxido de carbono ou condensação de dióxido de carbono ocorre na fase química, num processo chamado de ciclo de Calvin, Boson-Calvin. A alternativa correta é C. 28. As plantas, assim como os animais, apresentam órgãos compostos de diferentes tecidos, e esses tecidos apresentam diferentes funções. Temos revestimento e proteção, secreção e armazenamento, suporte, condução. Os tecidos que desempenham essas funções são, respectivamente, função de revestimento e proteção. Temos a epiderme, que é a camada mais externa. Secreção e armazenamento. Temos um tecido bastante importante que é o parênquima. Tem função de secreção, armazenamento. Por exemplo, o parênquima melífero armazena amido, aquífero armazena água, sacarino armazena açúcar. Esse é um tecido bastante desenvolvido nas plantas. Suporte, temos esclerênquima ou colênquima, são tecidos relacionados com suporte ou resistência. Condução, temos floema ou xilema. E a alternativa que joga com isso é a alternativa D: epiderme, parênquima, esclerênquima, floema, respectivamente. 29. Na figura ilustrada, observa-se o fototropismo do caule e o seu desenvolvimento depende da concentração de AIA. AIA é o ácido indolacético em regiões específicas do vegetal. Em relação à concentração de AIA para o crescimento desse vegetal, é correto afirmar a alternativa correta no número 29 é B. A concentração do AIA é maior no lado 1. Isso por quê? Porque esse ácido ou a auxina, às vezes encontramos a auxina, é fotofóbico, ou seja, tem medo da luz. Onde há luz, esse composto, esse ácido, tende a se esconder onde há sombra, causando o que? O crescimento exagerado celular. Por isso que a planta, às vezes encontramos a planta encurvada, olhando para o sol. Isso acontece muito no girassol, tá vendo? O girassol tem concentrações de auxina, razão pela qual vai se encurvar olhando para o sol. Número 30. Os cactos são considerados plantas suculentas devido ao armazenamento de água. Um tecido especializado que funciona como um verdadeiro reservatório. Esse tecido eu já falei na questão 28, que é um tecido bastante importante que tem relação com armazenamento. Se nós conseguirmos algumas questões acima, podemos conseguir outras questões. Então, a alternativa correta no número 30 é A, o parenquimatoso. Número 31. As hormonas vegetais influenciam nas mais variadas atividades de uma planta, desde a germinação da semente até a maturação dos frutos. Marque a alternativa que indique corretamente a hormona vegetal que estimula a maturação dos frutos. Esse hormônio temos o etileno, que é a linha C. Etileno estimula
a maturação dos frutos. É o único hormônio vegetal que é gasoso e para que seja inibido, devemos deixar os frutos a baixas temperaturas, razão pela qual às vezes armazenamos frutos nas geladeiras, né, para que tende não amadurecer, ou seja, não apodreçam. A alternativa correta número 31 é C. 32. A combinação de três forças permite manter a corrente de transpiração responsável pela geração de um déficit hídrico ao nível da raiz e consequente absorção da água. Essas três forças são, nomeadamente, as três forças, o número 32, são tensão, coesão e adesão. A linha B, a alternativa correta é B. A libertação dos íons de cálcio e magnésio no processo de contração de uma fibra muscular estriada esquelética envolve diversos componentes celulares, com a exceção do lisossoma. Lisossoma, eu já falei na correção do texto passado que lisossoma está relacionado com digestão intracelular. Também está relacionado com a destruição de alguns órgãos. Então não tem nada a ver com o sistema muscular, né? Então as demais alternativas estão corretas. Por exemplo, retículo endoplasmático, sarcoplasma, sistema T que é contida naqueles duas proteínas mais importantes que sabemos, miosina e actina, no sistema muscular ou no tecido muscular. Então essas são corretas. A alternativa correta número 33 é A. 34. Durante o ciclo menstrual ocorre o espessamento do endométrio, a camada interna do útero. O espessamento do útero é necessário para a gravidez, porque dizem isso porque depois de ocorrer a fertilização e a fecundação, isso vai formar um zigoto, ou seja, um embrião. Então a alternativa correta número 34 é D. Proporciona um lugar adequado para a implantação do embrião. Depois de ocorrer a fecundação, haverá uma célula. Essa célula vai se diferenciando com o tempo, gerando o zigoto. Mas para que essa célula se fixe na parede do útero, é necessário que haja espessamento, né? Então a alternativa correta 34 é D. 35. Em relação ao processo de digestão de alimentos, escolhe a afirmação falsa. A. A mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos constituem a digestão química. Isso é uma mera mentira. Essa é a afirmação falsa. Porque temos a digestão química, assim como a digestão mecânica. Digestão mecânica ou física é aquela em que trituramos alimentos usando o quê? Usando dentes. A digestão química ocorre também na boca, onde temos a absorção, né? Onde temos a amilase salivar, que absorve o amido. A digestão mecânica também ocorre na boca, mas com a ação dos dentes, a deglutição. Isso estamos a falar de digestão mecânica ou física. Então a alternativa correta 35 é A. 36. No indivíduo da espécie humana, a composição da urina pode ser considerada normal quando apresenta somente as seguintes substâncias. A alternativa correta aqui é E.
quando apresenta água, ureia e sais. Sabemos que a água perfaz cerca de 91 a 96% da urina, e lá a ureia e sais. Não há proteína, não há açúcares, né? Por quê? Porque esses são componentes, posso dizer, de elevado peso molecular, e esses não vão na composição da urina. 37. Tripsina, pepsina e pitialina são enzimas digestivas produzidas respectivamente no. A alternativa correta aqui é D. Pâncreas, estômago e glândulas salivares, a pitialina, e nas glândulas salivares até poderiam dizer também amilase, estaria certo. 38. São exemplos de glândula endócrina, exócrina e mista, respectivamente. Glândula endócrina são aquelas glândulas em que secretam, né, as suas substâncias e lançam dentro da corrente sanguínea. Glândulas exócrinas são aquelas que secretam as suas substâncias ou seus hormônios e lançam fora da corrente sanguínea, ou seja, os seus dutos não são inclinados para a corrente sanguínea. E mista, a glândula mista pode ser chamada também de anfícrina, são aquelas em que tanto lançam para fora, assim como dentro da corrente sanguínea. Essas glândulas são, respectivamente, número 38, a linha correta é A. Tireoide, glândula sudorípara e pâncreas. Glândula sudorípara é aquela que produz ou secreta suor. Sabemos que o suor não é lançado dentro da corrente sanguínea, sai fora do organismo. Então é uma das pistas que podemos usar para tal. 39. Durante a respiração pulmonar no homem, quando o diafragma se contrai, desce, o volume da caixa torácica aumenta e, por conseguinte, a pressão intramolecular. A alternativa correta é B. Sabemos que dentro do nosso organismo a pressão do ar é bastante elevada, mas quando o diafragma se contrai, a pressão intrapulmonar diminui, né? E facilita a entrada do ar. Por quê? Porque a pressão é baixa, então vai entrar ar. Só se fosse que a pressão é elevada, não havia que entrada de ar. Razão pela qual, quando o diafragma relaxa, e a pressão intramolecular aumenta, a saída de ar ou dificulta a entrada de ar, razão pela qual sai o ar. 40. O controle da frequência respiratória humana é feito pelo espaço, baseado na taxa de espaço sanguíneo, que é transportado principalmente na forma de espaço. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços em branco da frase acima. Devemos saber, meus queridos, que o cérebro, na alternativa A, não tem nada a ver com frequência respiratória, não tem nada a ver. Cerebelo não tem nada a ver. O cerebelo tem a ver com o equilíbrio. Por exemplo, nós conseguimos parar bem porque o cerebelo também está posicionado bem. Se alguém tiver problemas com o cerebelo, pode às vezes cair ao andar, né? Tem a ver com o equilíbrio. A alternativa correta aqui é C, bulbo raquidiano. É feito pelo bulbo raquidiano, baseado na taxa de dióxido de carbono na corrente sanguínea, que é transportada na forma de quê? De bicarbonato. Então a alternativa correta, 40, é C. É o fim
Muito obrigado, meus queridos, por ter acompanhado até o fim. Se inscrevam no canal, ponham o vosso like, comentem. Vamos deixar o nosso número aí. Entrem em contato conosco, podemos explicar melhor. Muito obrigado, que se preparem bem, os exames já estão próximos. É necessário que se concentrem, vocês vão conseguir. Estão nesse clube dos admitidos. Muito obrigado.